Bem-vindo, meu irmão, minha irmã. Boa noite a cada um de vocês. Uma alegria estar juntos, mais um encontro, mais uma quarta-feira, olhando para a palavra de Deus, olhando para o querer do Senhor a nossa vida. E, é claro, tendo a sua companhia pela Web TV Sem Fronteiras. Louvado seja Deus que em tudo e junto a todas as coisas nos tem ajudado, nos tem amparado, nos tem sustentado, tem trazido à nossa vida a possibilidade de nos conectando num firme, no bom propósito de buscar o Senhor, de reservar um tempo para, com exclusividade, nos colocar diante da sua palavra. Louvado seja Deus pela sua vida, pela vida de todos aqueles que vêm se empenhando em favor do reino de Deus, no sustento da fé, numa caminhada que a cada dia pode nos aproximar mais e mais de Cristo Jesus. Nossos temas aqui, nosso tema geral de reflexão tem sido esse: uma vida de intimidade com Cristo. E hoje nós vamos ter a oportunidade de meditar num texto bem conhecido nosso das Escrituras, quando Pedro nega Jesus, um dos apóstolos de Cristo, aquele que havia prometido ir com ele até a morte, se fosse preciso. E se você observar então na sua Bíblia, em Lucas, no capítulo 22, você vai encontrar Jesus falando no tempo da ceia, da sua morte, do corpo que ele ia entregar, do sangue que ele ia verter e dos sofrimentos que ele ia padecer por amor aos apóstolos, por amor aos discípulos. E ele então vai receber de Pedro aquela palavra de apoio irrestrito e contínuo, incondicional. Então ele vai dizer a Pedro, ou falando do seu sofrimento, Pedro vai se levantar para dizer no capítulo 22 de Lucas, no versículo de número 33, Pedro, respondeu ao Senhor: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Então, essa é a expressão de Pedro quando Cristo fala dos seus sofrimentos, da sua prisão, das dores que deveria de padecer, do corpo que ia entregar, do sangue que ia verter. Meu irmão, minha irmã, depois dessa declaração tão preciosa, corajosa, firme, Jesus vai alertar Pedro de que ele haveria de negá-lo 3 vezes antes do cantar do galo, daquela mesma noite, naquela mesma madrugada. E nós vamos ler esse texto, então, de Lucas, capítulo 23. Quero ler o momento em que Pedro nega Jesus, e aí os olhos do Senhor vão fitá-lo. Ele vai ter que encarar os olhos de Cristo, a quem ele prometeu companhia no risco da prisão e da morte, mas que agora negou, não querendo ser identificado com aquele que está sendo preso, julgado e condenado à morte por crucificação. Então eu quero ler com você o momento em que Pedro nega Cristo e os olhos de Cristo vão fitá-lo, contemplá-lo, vai encará-lo nesse momento do negar de Pedro. Versos 60 em diante, do capítulo 22 mesmo, do livro de Lucas. Mas Pedro insistia: homem, não compreendo o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. Então, voltando-se, o Senhor fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera antes: hoje 3 vezes me negarás, antes do cantar do galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Que cena impressionante, meu irmão, minha irmã, para esse tempo de reflexão bíblica que nós reservamos fazer. E hoje o nosso tema é o olhar do Salvador.
Quem anda com o Senhor Jesus vive a possibilidade de ver o olhar de Cristo cruzando com os seus olhos, cruzando com as suas ações, cruzando com os seus propósitos, fixando na sua vida, na sua história, no seu procedimento. Que momento difícil para Pedro, que pode trazer algumas lições preciosas para mim e para você também. Vivendo o momento do olhar fixo do nosso Senhor, do nosso Salvador. Essa é uma verdade que nós temos que entender. No Evangelho, no caminhar com o Senhor, na vida de intimidade com Cristo, o nosso sim tem que ser sim, e o nosso não deve ser não sempre. Nós fazemos as nossas promessas, no proclamar da nossa fé publicamente, assumimos compromissos com a igreja, assumimos compromissos com a palavra de Deus, assumimos compromissos com o Evangelho, com a fé em Jesus, com o reino de Deus, com o querer de Deus. Irmãos, que comprometimento nós temos com o reino de Deus? Nosso sim tem que ser sim, o nosso não deve ser não. Porque nós temos sobre nós o olhar fito do nosso Mestre, Jesus Cristo. Na história que lemos, o contexto é Pedro afirmando categoricamente diante de Cristo: Senhor, eu vou contigo. Pode ser para a prisão, pode ser para a morte, mas eu jamais vou te abandonar. Vou estar sempre ao seu lado. Pode contar comigo. E pouco tempo depois, poucas horas depois, nós vemos Pedro se esquivando de um comprometimento, de uma identificação com Jesus. Aquele que antes se diz como o inseparável, o pronto a ir para o sacrifício, para a prisão, para a morte, é aquele que agora diz: não conheço tal homem, não sei do que você está falando, você me confundiu com alguém, não tenho nada a ver com esse Jesus de Nazaré. Diz o texto que é assim que ele nega a Cristo, como Cristo já havia dito. Os olhos de Cristo vão fitar os olhos de Pedro. A ação de Pedro, o negar de Pedro. Aquele que disse sim, eu vou contigo. Agora é aquele que disse não, não conheço tal homem. Mudou sua palavra, mudou seu proceder, mudou seu compromisso, mudou o seu princípio, o seu valor. Nós professamos a nossa fé em Jesus, fazemos compromissos referentes ao reino de Deus, referente à igreja, referente à obediência à Escritura. Mas às vezes no nosso procedimento de vida, nós vivemos como se não tivéssemos prometido nada. Não tivéssemos nos comprometido com nada, com nenhuma fé, com nenhum Senhor, com nenhuma igreja, com nenhuma palavra de Deus. E vivemos fora os portões do templo, a nossa vida do nosso jeito, nos esquecendo daquilo que prometemos ao Senhor. Aqui, no templo, no meio dos irmãos, na presença do pastor, nós temos um procedimento, uma palavra, lá com os nossos amigos, lá distante do templo, lá longe dos olhos da liderança da igreja, nós temos um outro viver, um outro proceder. Como se não tivéssemos empenhado a nossa palavra em nada, com respeito ao Evangelho e o reino de Deus. Ele está vivendo esse momento. O momento em que o sim vira não. E o momento em que o comprometimento é aquele que é substituído pela exclusão do grupo. Aquele que queria viver em intimidade vai ter um procedimento de distanciamento, de negação. Aprendemos com essa reflexão bíblica de que nós podemos fugir do olhar do pastor, do olhar do irmão, da irmã da igreja, mas nós jamais vamos fugir do olhar contemplativo de Deus. Os olhos do Senhor estão em todo lugar.
a contemplar maus e bons. Aquilo que escondemos até de nós mesmos, não podemos esconder do Senhor. Ele contempla o mais profundo da nossa alma, do nosso coração. São os olhos de fogo, diz o Apocalipse, que sondam os corações, as mentes, a alma do ser humano, e que a tudo revela. Pedro foi contemplado por estes olhos, no tempo do negar do Senhor. Aquele que prometia estar junto, percebeu agora a sua fragilidade, percebeu o seu erro, percebeu o seu pecado, percebeu sua negligência. E é por isso que o texto revela de que, ao fitar os olhos de Cristo, ao contemplar que Cristo olhava, observava, ele vai sair dali com a alma transtornada e vai chorar amargamente. Se nós cometemos erros como esse, se em algum momento do nosso viver não for procedente com a fé que nós professamos em Cristo, que exista no seu coração o quebrantamento que existiu no coração de Pedro. Você perceba o dano do negar da sua fé, o prejuízo, que você tenha vergonha, que você sinta angústia na alma, que eu fique tão perturbado, que não haja outro resultado na minha vida, na minha história, nem na sua, senão o choro amargo daqueles que não conseguem amar aquele que muito amou, que não consegue expressar fidelidade àquele que tem sido fiel em tudo, todo dia. E a palavra diz ao meu coração e ao seu, de que mesmo se nós formos infiéis, o Senhor permanece fiel, porque a fidelidade é característica de Deus. E mesmo se nós não o amarmos, Ele continua nos amando, porque Ele é amor. Deus que tem os olhos fitos em nós, é aquele que abre um caminho de perdão, de compaixão, de graça, de misericórdia, para o coração contrito. É o Deus que resiste ao soberbo, que não reconhece o erro, que não reconhece a falha, que não chora em razão dos seus pecados, das suas iniquidades, que não se arrepende dos erros que comete. Deus o resiste. Mas Deus é aquele que se agrada e que se alegra e cuida e oferece a oportunidade para o coração contrito. Coração contrito, quebrantado, arrependido, não o desprezarás, ó Deus. Ele vem ao nosso encontro na compaixão que Cristo expressou na cruz. Por isso, Jesus vai querer um novo encontro com Pedro. Vai querer fitar de novo esse homem nos olhos. Vai querer saber dele: tu me amas? Tu sabes que eu te amo, Senhor. Então apacenta as minhas ovelhas. Caímos no pecado, na iniquidade, pela nossa inclinação carnal ou por artimanhas do inimigo, do diabo contra nós, ou mesmo pela maneira como o mundo nos envolve. Se negarmos a nossa fé em algum momento, se tivermos um proceder que não condiz com aqueles que levam vida de intimidade com Cristo em algum instante, que Deus traga o choro amargo do arrependimento, da angústia de alma, que nos abre a porta da compaixão e da graça de Deus, que nos perdoa, que nos restaura, que nos traz de volta ao caminho, que nos intensifica no viver da comunhão com Deus. Porque o que nós sabemos é que até mesmo os momentos difíceis, duros, os momentos de queda, os momentos de luto, os momentos de dor, os momentos de perda, os momentos em que o pecado salta diante dos nossos olhos e nos quebra, servem como momentos de agir de Deus para nós, para promover o crescimento, o arrependimento, a mudança, que Ele sabe que nós precisamos e que vai promover lá na frente uma intimidade maior, mais próspera, mais abençoadora com o nosso Deus. Ele está quebrantado ao perceber que o seu viver não condiz com aquilo que Ele prometeu ao Senhor, com o voto que Ele fez.
com a proposta de vida que ele quis sustentar nas suas palavras, que ele declarou desejar viver. Por isso, se os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus e nos impedem a uma vida de intimidade com Cristo, o quebrantar do nosso coração promove a comunhão, derrubando os muros de separação e trazendo sobre nós a graça de Deus que em Cristo se revela num sangue que foi vertido, que pode nos lavar, nos remir de todo pecado. Pedro é fitado pelos olhos da compaixão de Deus. O olho de Deus que é capaz de sondar o nosso coração, a nossa alma e trazer à tona tudo aquilo que está escondido aos olhos humanos. São os mesmos olhos que manifestam compaixão, que estendem a mão para nos ajudar, para nos levantar, para nos reerguer, para oferecer uma nova oportunidade de caminharmos juntos, cumprindo e exercendo a missão que Ele confia à nossa mão para cumprir, para exercer. Perdão de Deus oferecido ao perdido que crê, que pode receber a graça renovadora, a compaixão de um Deus que se doou, que se sacrificou em favor do perdido. Vemos que os olhos de Deus são aqueles que nos contemplam, irmãos, para nos socorrer no tempo da angústia, no tempo da dor, para estender a mão, para aguçar os ouvidos e ouvir a nossa prece. São os olhos que podem manifestar compaixão da nossa dor, do nosso sofrimento, da nossa angústia. Esses olhos que contemplam a nossa vida, que enxergam o que ninguém consegue enxergar, na angústia que vai na nossa alma, na lágrima que rola no rosto, na noite escura de alma que passamos, ou na noite que demorou a passar, porque não conseguimos pregar os olhos, descansar, porque estávamos preocupados porque algo nos angustiava. Ainda bem que temos sobre nós o olhar do nosso Salvador. Ainda bem que quem fita os olhos em Pedro não são pessoas que vão acusá-los, não são pessoas que de alguma forma vão virar para eles as costas, porque vai sentir de Pedro a traição, mas é o olhar do Salvador Jesus, que compreende a limitação humana, a necessidade humana, a debilidade humana, e pode estender para ele as mãos. Os olhos daquele que se importa conosco, com o bem-estar da nossa vida, da nossa alma, com o bem-estar da nossa casa, com o desejo de que caminhemos bem na família, no trabalho, com o desejo de que caminhemos bem diante das lutas, sendo socorridos por aquele que estende para nós as mãos, ou que ergue a sua voz para ordenar ao vento e ao mar, para que as coisas se acalmem e para que a bonança retorne. Para aquele que é capaz de interceder por nós diante do Pai, como Cristo fez na oração sacerdotal de João 17, para dizer que sejam eles em mim um, como eu sou em ti, que eles sejam em nós. Intercessão diante das lutas e as aflições do mundo, dizendo ao Pai a certeza que tem de que eles precisam ser assistidos, socorridos, porque eles não são do mundo como nosso Senhor Jesus também não é. Para rogar ao Pai não que nos tires do mundo enquanto temos uma missão para cumprir, mas que possa nos livrar do mal. O olhar daquele que se importa com o nosso bem. Então, ainda bem, queridos, que estamos diante desse olhar precioso, amável, de Cristo Jesus, que identifica os erros, que identifica as falhas, que percebe as nossas iniquidades, nosso pecado, mas que olha com o olhar compassivo daquele que oferece oportunidade de perdão
e que traz ainda a possibilidade de cuidado. Sabendo e sentindo a nossa dor. Pedro vai viver a graça da reconciliação com o Senhor, vai cuidar das suas ovelhas, na confiança do Mestre querido, vai crescer na intimidade, na comunhão com Cristo, ao passar pelo tempo do pecado, da negação, de uma palavra que deu, que empenhou, de uma fé que se demonstrou diante do próprio Jesus. Mas no tempo da sua dor, no tempo do seu sofrimento, Cristo se lembrou dele, o contemplou, o socorreu, que os nossos sentimentos, sofrimentos, que as nossas dores, limitações, não seja algo que nos distancie do Senhor, que nos leve a negá-lo, que nos leve a achar que Ele se esqueceu de nós, mas seja um tempo oportuno para que possamos perceber o olhar amável de Cristo, que nos acolhe, que nos envolve nos braços, que estende para nós as mãos e que de nós cuida. Aquele que vê, quando fechamos a porta do quarto e buscamos em secreto a sua presença, e rasgamos a nossa alma e falamos do nosso sofrimento e angústia, e confessamos os pecados e as falhas, que Ele estenda para você, para mim, as suas mãos e nos abençoe. Que bom, meu irmão, que estamos diante do olhar grandioso, santo do nosso Salvador. O olhar que nos compromete a vida de santidade, a vida de fidelidade, a vida de um andar de retidão, a vida de justiça, a vida da promoção da paz, porque é Ele que nos contempla. Aquele a quem prometemos fidelidade, obediência. Mas que bom que estamos diante do olhar do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque se errarmos, se pecarmos, e eu erro e peco, e você também, encontramos nesse olhar compaixão que nos perdoa. Nos oferece a oportunidade de restauração da alma. Que bom que estamos diante desse olhar tão precioso, tão amável, que de nós cuida. E percebe a lágrima no rosto. E percebe a impossibilidade na ação. Contempla a angústia do pai que clama pelo filho, ou da mãe, e roga ao Senhor cuidado no guardar dos anjos, nos caminhos, nas veredas que os filhos têm andado por aí. Que bom, o Senhor contempla a nossa vida na necessidade que passamos, nas lutas que enfrentamos, e estende para nós as suas mãos e abre para nós as janelas nos céus que possam trazer sobre nós as bênçãos sem medidas que Ele reserva para aqueles que estão sob os seus olhos, se prostram diante da sua face. Que não nos falte o olhar de Cristo, nosso Salvador, na vida, na história. Porque é em razão desse olhar que nós podemos seguir adiante com a esperança de que há de Deus um cuidado e vai existir sempre de Deus uma compaixão, uma misericórdia que possa nos assistir em qualquer momento, em qualquer situação, circunstância da nossa vida. Caminhar em intimidade com Cristo é caminhar sobre o olhar do Deus soberano. O olhar da graça, o olhar do amor, o olhar da providência. De um Deus que, quando éramos ainda pecadores, nos amou primeiro. De maneira que até mesmo os momentos adversos, os momentos difíceis, os momentos de pecado, pela compaixão que dele vem,
que nesse olhar se manifesta, pode se transformar numa oportunidade de crescer na comunhão, de crescer no viver de proximidade, no viver íntimo, dentro da vontade que o Pai Celeste reserva para mim e para você. Nós vamos orar. Que não falte a você esse olhar precioso de Deus, nem a mim, nem a qualquer pessoa que, crendo no Senhor Jesus, tenha o propósito de servi-lo, de segui-lo, caminhar junto dele, de ir com ele, de ir em favor dele, em favor da igreja, em favor da fé. Pai querido, nós te louvamos. Quando vemos na tua palavra que há um olhar muito precioso de Deus que nos acompanha, o olhar que tudo vê, do qual não podemos esconder nada, nenhum erro, nenhuma falha, nenhum pecado. O olhar ao Pai que sonda o nosso interior, que conhece o que se passa na nossa mente. E olhar diante do qual damos conta, prestamos conta de todas as coisas. Porque mesmo quando erramos ou falhamos, mesmo quando negamos o seu nome ou a fé, que prometemos sustentar, nesse olhar se manifesta para nós a compaixão, a graça, a misericórdia que nós necessitamos. Que pode nos colocar de pé de novo, que pode nos trazer de volta ao caminho da verdade e da vida, que pode endireitar as nossas veredas, que pode trazer cuidado à ovelha, conduzindo-a a pastos verdejantes e às águas tranquilas, preparadas pelo nosso pastor supremo que é Cristo. O olhar que oferece a oportunidade do reencontro, da restauração, do retorno da comunhão, da vida de serviço, da vida de correr a carreira e combater o bom combate da fé. Olhar, ó Pai, que nos atinge com um amor que nada pode nos separar dele. Olhar de Deus, que também traz sobre nós o seu cuidado, a sua providência, o seu socorro, o seu auxílio. Quando clamamos e pedimos, tem compaixão de nós e ajuda. Deus que contempla a nossa alma angustiada, Deus que contempla a lágrima do nosso rosto, Deus que contempla a dor do nosso coração, Deus que sabe da impossibilidade das nossas ações e do agir da nossa mão. É aquele que vem ao nosso encontro e que abre janelas nos céus e que derrama bênçãos, fazendo junto de nós e por nós mais do que pedimos ou pensamos, pelo seu poder que nós opera. Deus que prepara coisas grandiosas. O Deus que nos ama de tal forma que nada pode nos separar do seu amor. É esse que tem olhado a nossa vida. Olhe do céu, Senhor. Contempla a vida dos teus filhos, o pedido dos teus filhos. Estenda para eles as suas mãos, os guarde, os livre do mal e os abençoe. Olhe para a nossa nação brasileira, olhe para a nossa cidade em São José, olhe para a vida, para a família dos nossos amigos e irmãos, olhe quando enfrentam a enfermidade ou a dificuldade financeira. Olhe quando atravessam por momentos difíceis na vida conjugal, no entendimento familiar, converta o coração de pais a filhos, de filhos a pais. Olhe quando são colocados em risco os nossos sonhos, nossos projetos. Quando em razão, quem sabe, dos nossos erros, podemos ver vazar pelas mãos, pelos dedos, os recursos. Olhe e contemple com misericórdia e os ajude. Que o nosso coração siga em confiança no Senhor, em obediência ao Senhor, e na certeza de que no olhar do Senhor vamos caminhar, assistidos sempre pela sua bondade, pela sua compaixão. Ouça nos céus a prece dos teus filhos,
contempla seu viver na terra, rompe os céus, desce, visita a terra com os teus feitos, para que o seu nome continue a ser glorificado ao contemplarmos o agir do Senhor nas nossas vidas e através dela. Oração que fazemos, confiados na graça que vem do Senhor para nós, no nome precioso de Jesus. Amém. Muito obrigado, meu irmão, muito obrigado, minha irmã, pela possibilidade de mais um encontro, pela companhia nesse encontro. Que o olhar do Senhor esteja fito, firme, fixado sobre a sua vida, sobre a sua casa. Que a noite seja de paz. Que o Senhor seja sempre gracioso para conosco e nos abençoe.